Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer alguns exemplos de assédio moral no ambiente de trabalho e mais do que isso, vou trazer também quais são as consequências para a gente entender justamente se isso estiver acontecendo no seu ambiente de trabalho, quais são as consequências. Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Pessoal, não é de hoje então que o assédio moral acontece no ambiente de trabalho, infelizmente. A gente vê que a Justiça do Trabalho sempre tenta combater isso de uma maneira firme, mas ainda assim tem algumas empresas que insistem em continuar praticando. Então, alguns exemplos que eu gostaria de trazer aqui no vídeo de condutas que caracterizam o assédio moral, justamente para você conferir, será que isso está acontecendo no meu ambiente de trabalho? Será que isso é saudável? Será que isso se caracteriza como um assédio moral? Vamos então para o primeiro exemplo. Discriminação. Seja a discriminação que for, né? A gente pode pensar em várias maneiras aí de discriminação, seja às vezes por opção sexual, por opção religiosa, às vezes alguma característica da pessoa. Muitas empresas acabam tendo essas condutas de discriminação. Isso se encaixa sim como um assédio moral. O segundo exemplo também que eu gostaria de trazer aqui é a difamação, né? Então falar mal daquele funcionário, espalhar às vezes alguma notícia que não é verdadeira, também se caracteriza como um assédio moral. A terceira opção também que eu trouxe aqui de exemplo é a humilhação pública, né? Muitas vezes a gente vê diante de clientes ou às vezes até diante dos colegas de trabalho algum tipo de humilhação, né? Um tratamento aí com a finalidade realmente de botar aquela pessoa para baixo. Isso também se caracteriza como um assédio moral. Quarto exemplo que eu trago aqui é o isolamento social. A gente infelizmente vê isso acontecendo também em algumas empresas. Basicamente é uma tentativa de isolar aquele funcionário em específico do restante do grupo, do restante da equipe, às vezes tentando forçá-lo a pedir uma demissão. Então esse tipo de conduta também, isolando de uma maneira proposital algum funcionário, às vezes algum grupo de funcionários, também caracteriza assédio moral. Temos mais exemplos aqui que eu trouxe também. Um deles é a atribuição de tarefas incompatíveis com as habilidades do trabalhador. Então, muitas vezes, né, o trabalhador ele é contratado para executar um tipo de tarefa e é exigido que ele execute uma outra completamente diferente, até que exigiria, né, um nível maior, às vezes, de formação, de capacitação. Pode representar, inclusive, perigo para ele estar executando aquela tarefa, né, de maior trabalho, de maior complexidade, e ainda assim a empresa exige. Isso também se caracteriza como um assédio moral. E um último exemplo que eu trago aqui também no vídeo são ameaças e intimidações. Alguns exemplos são mais óbvios, né, digamos, outros já a gente fica um pouco na dúvida, mas ameaças e intimidações também certamente é uma coisa que a gente consegue perceber que é um exemplo de assédio moral. Ameaças de demissão, ameaças às vezes à família daquele trabalhador, qualquer tipo de ameaça, ou então intimidações realmente, né, tentando calar algum funcionário, tentando reprimir alguma conduta dele de maneira grosseira, mal educada, com palavras de baixo calão, sem dúvida também se caracteriza como assédio moral. Agora, o que vocês acham que todas essas condutas que eu trouxe de exemplo pode causar para aquele funcionário que está sofrendo esse assédio moral? Sem dúvida, são várias as consequências, são vários os impactos que esse funcionário sofre. O primeiro deles, eu acredito que sem dúvida, seja problemas psicológicos, né? São muitos os funcionários que sofrem algum tipo de assédio moral no trabalho e acabam desenvolvendo alguma ansiedade, alguma depressão, precisam realmente de um acompanhamento, né? Depois de um psiquiatra, um psicólogo, um acompanhamento realmente para tentar recuperar aquela saúde psíquica que eles tinham anteriormente. Então, com certeza, talvez a mais afetada seja a saúde psicológica daquele trabalhador. Existem casos também em que o funcionário ele acaba desenvolvendo problemas físicos. A gente sabe que muitas vezes, né, os problemas psicológicos acabam sendo levados para o corpo também. Então, muitos funcionários, quando eles ficam ali expostos a um ambiente em que acontece esse assédio moral, eles acabam desenvolvendo também problemas físicos, como insônia, dores musculares, tensões. Então isso também, né, tá fazendo mal para o próprio corpo daquele funcionário. Outros problemas também que pode ser
desenvolvido pelo funcionário é, por exemplo, uma redução no seu desempenho no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que essas condutas que eu falei anteriormente vão acabar desmotivando esse funcionário. Então, consequentemente, o desempenho dele no trabalho vai decair. Isso é normal, né? Junto com os problemas psicológicos, problemas físicos, vão vir essa queda no seu rendimento no trabalho. E além disso, pode acarretar também em afastamentos e licenças médicas. A gente sabe que realmente às vezes chega um ponto em que o funcionário precisa até se afastar, acaba pegando alguns atestados que realmente é necessário para ficar um tempo afastado do trabalho, tentando recuperar essa saúde física, essa saúde psicológica, para então retornar com um pouco mais de saúde para trabalhar novamente naquele ambiente. Mas agora que a gente viu quais são as consequências para o empregado, né, como ele é afetado, o que pode acontecer com ele, com a sua saúde, vamos entender também quais são as consequências para a empresa. Como eu falei aqui no começo do vídeo, eu trouxe alguns exemplos, né, de condutas que caracterizam um assédio moral, e agora a gente precisa entender o que acontece com a empresa que está praticando esse assédio moral, né? A primeira consequência, sem dúvida, é a aplicação de multas e indenizações trabalhistas. Então, como é que funcionaria? O funcionário que está se sentindo prejudicado, que está acontecendo esse assédio moral com ele, vai até a Justiça do Trabalho, ele vai fazer um processo trabalhista e vai mostrar para o juiz que de fato esse assédio acontecia no seu ambiente de trabalho. O juiz então vai dar uma decisão justamente condenando a empresa a pagar multas e indenizações. Essas indenizações e multas vão principalmente para o funcionário que fez aquele processo, mas nada impede que além disso também hajam outras multas e indenizações que vão ser fixadas pelo juiz, que são às vezes revertidas para as entidades. Então, sem dúvida, essa é a principal consequência, né? A multa e as indenizações que o juiz pode fixar no processo trabalhista. A segunda consequência também é a perda da credibilidade e da reputação daquela empresa. Por quê? Muitas notícias são vinculadas aí na internet mostrando que tem algumas empresas que realmente praticam alguns assédios morais, né, com seus funcionários, seja qualquer uma das condutas que eu falei antes, né, ou às vezes uma ameaça, um tratamento desrespeitoso, tudo isso é assédio moral e acabam sendo divulgadas, né? Felizmente é tornado público essas informações e a gente tem ciência muitas vezes de quais empresas que realmente valorizam o seu funcionário e quais empresas que acabam desrespeitando, né, maltratando, realmente tratando o funcionário de uma maneira inadequada. Para essas empresas que essas notícias são vinculadas, acaba que a sua reputação fica afetada, né? O cliente ele vai pensar duas vezes antes de adquirir um produto nessa empresa, porque ela está praticando uma conduta que não combina com o estilo de vida daquele cliente, com as condutas que ele aprova. Então, sem dúvida, a reputação dela vai ser afetada. E uma terceira consequência são os processos judiciais de maneira geral e também a responsabilidade civil. Então, a gente sempre pensa, né, que como o assédio moral está acontecendo com um trabalhador, a gente pensa em um processo trabalhista, uma indenização que esse trabalhador vai ganhar e para por aí. Mas nada disso, né? Muitas vezes o Ministério Público do Trabalho pode atuar, né? A Justiça Comum também pode atuar em casos assim. Se é uma conduta muito frequente, né? Com certeza vai haver outros processos envolvendo o direito coletivo de todos aqueles funcionários. Então há uma série de consequências nesse âmbito judicial que pode acontecer com uma empresa que vem praticando o assédio moral aí e vem sofrendo as penalizações e ainda assim não corrige a sua conduta. Agora a dica final do vídeo, talvez para aquelas empresas que estejam assistindo ou ainda para aquele funcionário que quer tentar ter uma conversa com a empresa, né, quer tentar um aconselhamento no sentido de, olha, nessa situação de assédio moral está aqui acontecendo, mas de repente se a gente ajustar um pouquinho a conduta pode ser resolvida, vamos tentar fazer dessa maneira. Vou dar algumas dicas aqui do que pode ser feito para evitar que o assédio moral aconteça. A primeira delas, sem dúvida, é o treinamento e a capacitação de pessoas que têm cargos de liderança. Então, por exemplo, assim, gestores, gerentes que lidam diariamente com equipes, essas pessoas precisam ser treinadas, né, para que elas consigam agir da maneira correta, sempre respeitosa com aqueles funcionários, com aquela equipe. Então, investir em treinamentos e capacitação, sem dúvida, é um excelente caminho para que se evite, né, para evitar que o assédio moral aconteça dentro daquele ambiente de trabalho. Outra sugestão que eu trago aqui também é o estabelecimento de políticas e normas claras para prevenção e combate do assédio moral. Então, uma empresa, quando ela já atinge um certo patamar, um certo tamanho, desde pequena seria o correto, é claro, mas a partir do momento em que ela começa a ter mais pessoas, é necessário ter políticas claras
para se evitar que esse assédio moral aconteça, né? Até mesmo para punir caso esse assédio moral aconteça. Então é muito necessário que tenha essa política clara, essa norma muito clara, que todos os funcionários eles tenham conhecimento disso, justamente para que sirva de modo a não incentivar, né, a desincentivar essa conduta. Eles precisam estar cientes de que isso vai contra as políticas da empresa, contra a cultura da empresa. Outro conselho que eu trago aqui também são a criação de canais de denúncia e apoio aos trabalhadores. Então, como é que a gente vai ficar sabendo, às vezes, que esse assédio está acontecendo dentro da empresa? Se houver um canal que possibilita a denúncia. Então, é necessário também a criação desses canais que possibilite uma troca, uma comunicação entre funcionário e às vezes algum responsável, algum superior, para que se denuncie às vezes as condutas de assédio moral que estão acontecendo dentro daquela empresa. E uma última dica que eu trago também é um acompanhamento psicológico e uma assistência jurídica para essas vítimas de assédio moral. Então, acabou acontecendo uma conduta incorreta dentro da empresa? Pode acontecer sim, mas medidas também precisam ser adotadas nesse momento para a gente tentar atenuar o sofrimento que aquela vítima está tendo, né? Então, muitas vezes um acompanhamento psicológico vai ser necessário, né? Eu falei aqui que um dos principais danos que as vítimas têm é esse abalo psicológico. Então, se houver um acompanhamento nesse sentido, com certeza vai ser excelente. Um acompanhamento também jurídico, uma assistência de fato àquele sofrimento, àquela situação, àquela vítima desse assédio moral, caso ele venha a acontecer na empresa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam também aqui no nosso canal. Caso precisem fazer contato conosco, tem um link aqui embaixo na descrição, que também é possível preencher alguns dados e então fazer contato conosco. Até o próximo vídeo!